1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. A minha Bíblia é uma Bíblia na linguagem mais atualizada para ficar de mais fácil compreensão a leitura. Versículo 1 diz: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias como o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles ainda estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte e rachou os muros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido, só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja a Azael como rei da Síria. Unja Jeú como filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu como filho de Zafete, de Bel-Meiolá como profeta, para ficar em lugar de você ou no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas em Israel, isso é, todos aqueles que não se dobraram a Baal, não beijaram a sua imagem. Até aqui. Amém. Essa história ela é muito gloriosa por diversos motivos. Aqui fala sobre um grande profeta que ele chegou a uma estafa, a um cansaço, a um estresse tão grande que ele quis a própria morte.
Mas veja bem, às vezes algumas pessoas dizem, nossa, mas Elias era um profeta tão forte, ele matou 500 de Baal, 750 de Azera, por causa de uma mulher, de uma ameaça de uma única mulher. Esse homem sucumbiu, esse homem caiu. Mas antes de mais nada, vamos entender como que Elias chegou até aqui. Elias, o significado do nome Elias. Eu gosto muito de significado de nomes. O significado do nome Elias significa aquele que só adora a um único Deus. Houve naquela época uma briga muito grande entre o povo, uma divisão política. Metade do povo queria Tibni, outra metade do povo queria Onri. Eles precisavam de um rei e foi aquela divisão entre o povo e Onri foi decidido. Eles escolheram Onri. Onri, ele reinou por mais de 16 anos e ele foi um péssimo rei. Ele administrou de forma péssima o reinado. E quem sucedeu Onri foi Acabe. Acabe, a Bíblia diz que ele conseguiu ser pior do que todos os outros profetas que vieram antes dele. Ele era o sétimo. O pai dele foi o sexto. E como se já não bastasse ele ser ruim, a Bíblia diz, como se já não bastasse ele ser ruim, ele ainda fez o favor de casar com uma mulher chamada Jezabel por acordo político. Só que de início o casamento pode até ter sido por acordo político. Só que ele acabou se apaixonando por Jezabel. Uma mulher articulada, uma mulher que sabia falar bem, uma mulher política, uma mulher manipuladora. Uma mulher que ela não era mãe, ela não conseguiu ser mãe. Porque ela teve 3 filhos, mas nenhum dos 3 filhos deu boa coisa. Porque ela não foi mãe, ela foi líder. E todo o exemplo dela foi seguido pelos filhos. Cuidado com o exemplo que você tem dado para o teu filho. Quando o teu filho te vê fazendo alguma coisa, o teu filho percebe quando você mente. Uma mentirinha, fala que eu não tô, fala que não, fala que eu saí. O teu filho está percebendo. E quando o teu filho mente, você bate nele, você repreende, você o põe de castigo. Porque não pode mentir, mas aonde ele está aprendendo? Quando o teu filho aparece em casa com um boneco ou um brinquedinho de uma outra criança, você finge que não vê ou você diz, não, isso está errado, filho, isso não te pertence, tem que ser devolvido. E Jezabel, ela era uma mulher extremamente religiosa. Ela era uma mulher que tinha uma religiosidade fora do comum e um desejo de poder. E Acabe era um marido mimado. Tão mimado a ponto de que certa vez ele quis uma vinha, ele estava na sua sacada, na sua casa, e ele olhou uma vinha perto do seu templo, do seu reino. E ele falou, eu quero aquela vinha. E ele foi até o dono da vinha, Nabote. Ele chegou e falou, olha, você pode vender a sua vinha para mim? Porque fica aqui perto do meu reino, eu quero fazer uma horta, vende para mim. Em troca, eu vou te dar uma vinha muito maior, muito melhor. E Nabote falou, não, a minha vinha não. Isso aqui é meu, isso aqui é descendência da minha família, é meu. E ele voltou para casa chateado, deitou na cama e virou de costas para a parede com manha. Não quis comer. Jezabel vendo o marido daquela forma, ela falou, o que aconteceu? E ele contou para ela. E ela falou, deixa comigo, eu vou resolver. Escreveu umas cartas, usou o anel dele, convocou um grande jejum, fez uma situação
para que o rei fosse adorado. E cuidou para que 2 testemunhas testemunhassem falsamente contra Nabote, para que Nabote fosse morto. E Nabote foi morto, apedrejado. E ela voltou lá e falou: aí ó, tá aí, Nabote tá morto, a vinha é tua. Acabe, ele teve todas as possibilidades de melhorar. O Senhor Deus, ele deu diversas chances para Nabote. Teve uma situação em que um rei chamado Ben-Hadad, ele disse que ele ia para o reino, ele ia pegar tudo que era de Acabe, ele ia pegar as mulheres, e o Senhor Deus não deixou. Deus, ele foi bom, ele foi benevolente para com o povo, mesmo Acabe sendo um Deus ruim, um rei ruim. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não se importa com quem está no poder. O Senhor Deus, ele não está se importando quem é o rei. Deus, ele cuida do povo. Um rei mau mata o seu povo. Mas quando você tem um Deus acima do rei, Deus, ele se preocupa com o seu povo. Em nome de Jesus, nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus não nos desamparará. O nosso Deus está acima de qualquer líder. O nosso Deus está acima de todas as coisas. E Elias, ele chamou Acabe e falou assim: olha, eu quero ir para o Monte Carmelo. Não estava chovendo, porque Elias, quando chegou, falou: pela minha palavra não vai chover, não vai cair sequer um orvalho do céu. Por que Elias fez isso? Porque Baal era o deus da plantação, Azera, o deus a deusa da fertilidade. Então, quando tinha a plantação, quando tinha as colheitas, eles achavam que era crédito e dava crédito a esses deuses pagãos. Então, o que Elias fez? Para acabar com o reinado desses deuses pagãos, falou: não vai, pela minha palavra, não vai chover mais, não vai cair sequer um orvalho do céu até que eu diga. Nossa, Júlia, mas por que Elias era um profeta diferente? Elias sempre dizia, ele dizia, segundo a minha palavra. Será que ele era uma espécie de anjo? Ele tinha... Não. A Bíblia faz questão de dizer que Elias era um homem comum. Um homem comum. Isso significa que eu e você também temos poder. Nós somos diferentes. Nós podemos profetizar. Profetiza na cabeça do teu filho. Profetiza na tua casa. Pega a tua carteira de trabalho, profetiza nela. Profetiza no teu trabalho, profetiza, usa a sua boca para trazer benefício para a tua vida e para a vida dos teus, em nome de Jesus. E ele disse: não vai chover, até que ele decidiu que era chegada a hora. O Senhor disse: vamos fazer chover. E ele falou para Acabe: chama todos os seus profetas e vamos para o monte. Elias, ele edificou todo o altar com pedras, porque nada tinha sobrado para o Senhor, nada. Aquele país estava tão idólatra, não tinha mais nada ao Senhor ali. E Elias, ali ele edificou um altar. E ele deixou os profetas irem primeiro. E os profetas ali ficaram clamando e pedia para Baal, e se cortava, e fazia todo aquele horror. E nada. E Elias começou a zombar dele. Começou a falar: ué, mas cadê o Deus de vocês? Cadê? E Elias, chegou a vez de Elias. Elias falou: enche toda essa vala em volta do altar, enche com água. Mande muita água, muita. Pode pôr muita água aqui. Quando a Bíblia fala que Elias orou de forma simples: Deus,
Mostra quem é o Senhor e que eu sou o teu servo. Não precisou de muita coisa. Quando você está com a vida diante do Senhor, quando você está decidido a fazer alguma coisa, quando você anda com o Pai, você não precisa se rasgar. É numa oração simples, o Senhor chega. E a Bíblia fala que o fogo desceu do céu e lambeu. Lambeu porque o fogo passou por cima da água, secou toda aquela vala e consumiu todo o sacrifício do altar. Aleluia! Tudo. E depois disso aconteceu um grande avivamento, porque ali, segundo a lei, podia-se sim matar aqueles profetas falsos, e todos eles foram mortos, e aconteceu um grande avivamento, e todos ficaram felizes, e Acabe também viu tudo aquilo. Só que depois que acabou todo esse avivamento, todo esse movimento de Deus, Acabe foi embora para comer, cada um voltou para sua casa, e Elias foi orar. Quando Elias acabou a oração, Elias viu que depois do avivamento não aconteceu nada. E Elias se frustrou. Quantas vezes você faz campanha, você vai no culto, você participa de jejum, oração, você se prostra, você participa de movimentos, é aleluia, é glória a Deus, é aquela coisa maravilhosa, mas e depois? E depois nada acontece. Aí você se frustra. Você fala, meu Senhor, mas foi um avivamento tão grande, eu tomei posse daquela palavra. Por que não aconteceu? E aí começa a vir os problemas. E aí aquele cansaço emocional abate, te deixa doente, você perde cabelo, você te dá insônia, perda de memória. O cansaço emocional, ele interfere, ele reflete no seu físico. E aqui Elias estava dessa maneira. Ele estava tão chateado, ele estava tão esgotado, que ele falou, meu Deus, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que meus antepassados, é melhor que eu morra. Se eu estou fazendo tudo isso e não está dando resultado, por que eu estou aqui? Se eu estou batalhando tanto e eu não estou vendo resultado, por que eu ainda insisto? E ele dormiu. Quantas vezes você tem ido dormir porque você não tem visto resultado? Você não tem saída, você não sabe o que fazer. Então eu vou dormir para ver se passa. Ei, dormir não vai adiantar. Se você está cansado, se você precisa dar uma parada, descansar, tudo bem. Mas depois que você dormiu, descansou o corpo, é hora de seguir em frente. Não dá para ficar só dormindo. Tem que encarar o problema. E o anjo acordou. Tocou em Elias. O anjo também tocou em Jacó lá no Val de Jaboque. Só que o anjo tocou quando Jacó segurou o anjo. E o anjo tocou para quebrar a musculatura da perna de Jacó. Aqui não. Aqui o anjo tocou para acordar ele, para ele comer. E ele comeu. Ele ficou embaixo de uma sombra, de uma árvore, uma árvore de zimbro, com poucas folhas, pouca sombra num deserto. Isso significa depressão. Quanto tempo faz que você está deprimido? Quanto tempo faz que você tem vivido somente do básico? E ele comeu e dormiu. De novo. E o anjo voltou. Acordou ele novamente. E falou, Elias, come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Você ainda precisa caminhar algumas milhas. Em nome de Jesus. A sua caminhada ainda é longa. Você precisa caminhar mais algumas milhas. Não desiste agora. Não desiste agora. Calma. Acalma, aquieta. Só mais um pouco. Segura. E o Senhor perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí veio a choradeira. Ah, Deus, eu fui o único que ficou, porque eu nunca me dobrei, eu nunca me prostrei diante de outro Deus, e ninguém guardou a sua palavra.
E aí Deus falou: Elias, vai para a caverna, meu filho, vá. Chegou lá a mesma coisa. O Senhor chamou Elias 3 vezes, e as 3 vezes Elias disse a mesma coisa. Quantas vezes a gente não reclama sempre a mesma coisa? A nossa oração é sempre a mesma. Eu aprendi uma coisa: quando as coisas não estão indo bem na nossa vida, a gente tem que mudar o rumo. Se os resultados são sempre os mesmos, é porque você está repetindo sempre a mesma coisa. Para novos resultados, tem que haver novas ações. E aqui diz, então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os muros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Às vezes vem vento e a gente fala: ai, é Deus que está mandando esse vento, essa prova. Às vezes não é Deus. Às vezes a gente caça o nosso próprio vento. Às vezes a gente fala demais e acaba atraindo o que não deve. Às vezes a gente põe a mão na prova que não é nossa. Ou a gente ignora aquilo que o Senhor já disse para não fazer e faz, e traz vento para a nossa vida. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo. O Senhor também não estava no fogo. É engraçado, né? Às vezes a gente tem mania de jogar para algumas coisas que acontecem na nossa vida. Ai, é a vontade de Deus. Ou ai, o inimigo está furioso. Às vezes não é nada disso. Às vezes é a gente que está gerindo mal a nossa própria vida. Muitas vezes é a gente que não está cuidando direito da nossa própria vida. Nós estamos a passos largos, indo a passos largos para o inferno. Estamos indo a passos largos para o deserto, trazendo o deserto para a nossa própria vida. E causando o nosso próprio flagelo. Que em nome de Jesus o Senhor tire a escama dos nossos olhos. Que nós possamos ver aonde estamos errando e para onde estamos indo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Deus não está na gritaria. Deus não está na confusão. E Deus perguntou mais uma vez a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, criatura? Quantas vezes o Senhor nos instrui, nos diz: vai, faz assim, vai por esse lado, e a gente simplesmente ignora. E o Senhor pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu já não falei que não era para você vir? Eu já não falei que não era para você fazer? Eu já não falei que não era para você abrir a sua boca? Eu já não falei para você não responder? Eu já não falei para você não se envolver em briga que não é sua? Eu já não falei para você parar? Ai, Elias. Deus, Ele cuida, Elias. Deus, Ele cuida. Não há Jezabel que vá matar. Não tem Jezabel que mate um profeta do Senhor. Ela pode ameaçar, mas não vai te tocar. Não tem Jezabel que toque na sua casa. Não tem Jezabel que toque nos seus filhos. Não tem Satanás nenhum que ponha a mão e destrua o altar do Senhor. Se o seu filho é altar, fique em paz. Satanás não vai tocar no altar do Senhor. Fique em paz. Altar do Senhor é imaculado. Fique em paz. E ele falou: ó, Elias, você não é o único não, querido. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Não se sinta a última bolacha do pacote. Você não é o único. Fique em paz. Não é só você que tem sofrido. Muita gente também está mal. Muita gente está doente. Às vezes a gente fica estressado, chateado e a gente acaba descontando na nossa família, no nosso esposo, na nossa esposa, nos nossos filhos. Ah, eu ando muito estressada. Sério? Você e muita gente. Todo mundo está passando por problemas difíceis. O que a gente precisa de empatia. Nós precisamos muito de empatia. Nós precisamos muito. Tem uma música que ela é maravilhosa. Vou ler a letra da música.
Ela fala: mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é para mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo de Deus. Eu sei que posso andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que Deus é por mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz, ela revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Com Ele, eu sei para onde eu vou. Tem tudo a ver com Ele. E aí embaixo ela segue dizendo: ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. O teu amor por mim vai permanecer. Ainda que os montes se movam, as colinas sumam, o teu amor permanecerá em mim. E ela diz várias vezes que tem tudo a ver com Ele. Que tipo de caos você está hoje? Qual é o seu deserto? O que te fez se esconder na caverna? O que te fez ficar chateado e querer a própria morte? Tem dia que a gente não está bem, isso é normal. Mas a pior coisa é você querer resolver tudo no ápice da sua prova. Num momento de muito caos na minha vida, eu aprendi que no momento do deserto, não é hora de tomar nenhum tipo de decisão. Não é. Tá, eu tô no deserto, eu tô desesperada, eu tô aflita, eu tô agoniada, o que eu faço? Nada. Não faz nada. Quando a gente está em aflição, a gente tende a tomar decisões erradas. Decisões que depois a gente se arrepende. Sabe por que eutanásia é proibido no Brasil? Porque quando você está tomado de uma extrema dor, angústia, você não pensa direito. Tem um homem que trabalha comigo, o nome dele é Miguel. Ele ficou com um problema no dedo. Acharam que era uma doença chamada erisipela. E era uma inflamação muito grande entre o dedão do pé e os dedinhos. E ficou preto, parecia que tinha apodrecido. Eles achavam que estava gangrenado. E eles cogitaram a possibilidade de amputar o pé dele. E ele, sem titubear, sem pensar, ele disse: arranca fora o meu pé. Graças a Deus a esposa dele não deixou. Descobriram e hoje ele está lá com o pé dele curado. Quando a gente está movido de grande angústia, a gente fala o que não deve. A gente toma decisões erradas. Às vezes a gente está cansado porque aconteceu algum problema no trabalho. A primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou me demitir. Eu vou pedir as contas, eu não quero mais trabalhar lá. Deixa, vou vender picolé na rua, mas eu não trabalho mais ali. Mas espera aí, a sua família depende daquele emprego. Às vezes você brigou com o teu esposo, às vezes você brigou com a tua mulher, falei: chega, eu vou separar, eu vou divorciar, porque não dá. Tem certeza? É uma decisão que de fato você está ciente? Ou você está movido de emoção? Cuidado, cuidado. Às vezes a gente entra em lugares que nos deprimem, mas não era nem para a gente ter entrado. Às vezes a gente se coloca em situações que nos ferem, que nos machucam. Elias, ele estava deprimido porque ele ficou frustrado, porque ele esperava muito de um povo. Ele esperava que o povo fosse se animar com aquele movimento que o Senhor tinha feito. Quantos líderes não se frustram
porque pregam, porque têm se doado à obra, têm feito tudo o que pode para a casa de Deus. E a igreja não aumenta, não tem povo, só tem problemas, só tem divisão. Quantas vezes você ensina, você fala para o teu filho, filho, assim, ele, não, vou melhorar, e quando você vê, não ouve e melhora. E isso tudo vai desgastando. Você vai falando e não tem mudança. Levante sua mão, se possível. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Que em nome de Jesus, nós tenhamos autoridade espiritual para profetizar. Que nós tenhamos inteligência emocional para que nós saibamos lidar com os sentimentos. Que nós tenhamos controle emocional para lidar com as situações adversas. Para que quando uma coisa não aconteça da forma que a gente espere, que a gente não se frustre a ponto de adoecer. Elias, ele esperava um movimento que não aconteceu, porque não estava no controle de Elias. Elias, ele pôde profetizar muitas coisas, mas tudo estava escrito. Tinha que acontecer. O avivamento não era pelas mãos dele, ainda não era a hora. Calma, tem tudo a ver com ele. Deus sabe de todas as coisas. Se você está deprimido, ser curado em nome de Jesus. Se você está chateado, seja curado. Se você está ferido, seja curado. Em nome do Senhor Jesus, seja curada. Não se importe com a Jezabel. Não se importe com as aflições, as ameaças, as conversas. Não se importe. Se importe apenas com o que o teu Deus pensa. E o teu Deus te alimenta. O nosso alimento hoje é a palavra do Senhor. Fica firme, seja forte, corajoso. Vai ficar tudo bem. Essa é a palavra, Deus seja louvado.